Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa live de terça-feira, cujo título é Histórias Reais: o que acontece depois que você escolhe a fisioterapia do sono. E eu já estou vendo carinhas conhecidas aqui, a Poliana, a Ama Lopes. Então sejam bem-vindas. Boa noite, Ivanzinha. Tudo bem? E hoje a gente vai ter uma live muito bacana. Eu tenho três convidadas super especiais, que é a Janaína Alcântara, a Renata Castro e a Luana, que vivem momentos de vida diferentes, né? Com perspectivas de atuação na área do sono também diferentes, mas que vão compartilhar aqui conosco um pouquinho da história delas, da vivência, dessa transformação de carreira, dessa jornada de já sair da faculdade e engrenar no sono. Isso é possível. Então, assim, vai ser muito bacana. São três mulheres aí que vão compartilhar um pouco das suas histórias reais, né? Para que possa ilustrar um pouquinho, assim, como a fisioterapia do sono é importante e como ela abre novas perspectivas, né? Às vezes a gente está com a visão bastante focada em uma determinada situação e a fisioterapia do sono ela pode vir trazendo esse olhar mais abrangente, mais agregador. Então a ideia hoje é convidar as meninas. Se você quiser, compartilha essa live com alguém, chama para participar. Se você conhece alguém que é mais interessado, boa noite, Marcelo. Na fisioterapia do sono, ajuda a gente a divulgar isso e ajuda a divulgar a história real dessas meninas aí que a gente teve o prazer de conhecer durante as nossas turmas do curso de extensão, né? A Janaína na turma 2, a Renata, acho que na turma 2 também, ou na turma 2, e a Luana na turma 3 agora, e elas vão compartilhar um pouquinho das suas vivências, tá bom? Então eu vou deixar aqui um comentário fixado com a palavra aplicação, tá? Vamos ver aqui. E quem desejar ao longo da nossa live mais informações sobre o curso de extensão, só digitar a palavra aplicação e o nosso time aí de solo vai fazer contato com vocês para trazer maiores informações. De antemão, já quero agradecer todo mundo que está aqui para a gente compartilhar. Fiquem à vontade para fazer perguntas também e eu vou fazer esse bate-papo aqui junto com as meninas. Então, para começar, eu já quero convidar aí a ilustríssima Janaína Alcântara para ela, deixa eu ver se eu acho ela aqui, para eu já chamá-la para nossa live. Minas Gerais, mas ela morava em... Boa noite, Ruli, tudo bem? Ela morava em uma outra cidade e agora ela voltou para Patrocínio para essa nova perspectiva que a fisioterapia do sono abriu para ela. Tudo bom, Jana? Olá, boa noite. Gente, eu tô, ó, tremendo. Fica à vontade, vai ser um bate-papo aqui bem descontraído. Quero deixar também todo mundo à vontade para perguntar. Primeiro, quero agradecer o convite, de você ter aceitado o nosso convite, de estar participando aqui, dividindo a telinha aqui comigo, para trazer um pouquinho das suas vivências, experiências, né? Além de cantora, que a gente sabe que você domina super bem, e dançarina, viu, pessoal? Fiquei Ela conhecida como cantora e dançarina da turma 2. foi. Porque na nossa festa de conclusão do curso, a Jana arrasou aí cantando e dançando e canta super bem, viu? Super animada. Ela é fisioterapeuta nas horas vagas, além de ser mãe também, né, Jana? Muita coisa, muita coisa. Mulher, Isso né? aí. E tem múltiplas funções, né? Isso. E aí Mas eu eu pode falar, vai lá. fico muito feliz com o convite, foi uma honra receber esse convite para falar de um novo momento que eu estou vivenciando né, aqui em Patrocínio, no meu retorno, com uma coisa nova e assim, meio que abalando as estruturas da fisioterapia na região, porque é novidade para todo mundo aqui, né? Maravilha. Ô, Jana, então conta um pouquinho pra gente, né? Você morava em uma outra cidade e depois você retornou agora para Patrocínio. E quando foi que você percebeu, assim, que precisava mudar ou sair? Conta pra gente o que é que você fazia antes e quando foi que você notou que precisava mudar ou ampliar aí a sua área de atuação? E como foi que a fisioterapia do sono chegou nesse intervalo aí?
Eu tive o prazer de trabalhar numa grande empresa, a Air Liquide. Comecei como técnica de operações Vitalé, que é, né, entregando os produtos para grandes empresas, para as prefeituras. Os produtos são os concentradores e os aparelhos de ventilação, entre eles estava o CPAP. O CPAP era um aparelho que eu não dominava, eu tinha muitas dúvidas sobre aquele aparelho, porque que ele estava cada vez mais sendo solicitado, principalmente em prefeituras, né, no privado. E era assim, foi a primeira coisa que me chamou atenção, por que que esse aparelho está sendo cada vez mais e mais e mais solicitado. Depois eu entrei para a parte executiva, fui convidada a ser executiva da empresa, eu vi a Van aí, eu estou muito feliz de vê-la aqui, é uma pessoa que eu tenho um grande carinho. E nesse período já começaram os bochichos de um curso de capacitação em sono em Belo Horizonte, que era o de vocês. Naquela época eu não conseguia fazer, porque era uma atividade muito intensa. Mas em 2023 eu cessei esse contrato com a Air Liquide e voltei para o patrocínio sem nenhuma perspectiva do que fazer. O que mais me chamou, uma coisa que me chamou muita atenção nesse período é que estava começando a ficar muito grande o laboratório de sono em Araguari, que eu fiz parte assim na entrega dos produtos, no crescimento. Um grande abraço aí para a equipe de Araguari, estou vendo a Poli por aqui. E eu fui tomando uma simpatia muito grande por um aparelho que eu achava que era muito privado, muito assim individualizado e que poderia ser feito um trabalho público muito bonito com aquele aparelho, né? Com a questão da terapia do sono. E aí, eu voltando para o patrocínio, isso ficou martelando na minha cabeça. O laboratório de sono de Araguari, pode ser que eu consiga uma coisa por aqui nesse quesito. E aí, eu fui procurar saber sobre o curso de extensão, né, de capacitação de vocês, e já tinha começado. Eu fiquei desesperada naquela época. A Betânia, que é da primeira turma, perguntei para ela, falou, Jana, já começou. E aí eu lembro direitinho de conversar com a Flávia, ela falou assim, não, já começou, e nós já estamos na terceira turma. Não, nessa terceira aula. Você consegue acompanhar? Eu falei, topo, vamos, eu consigo. Eu dou conta. E assim foi, eu dou conta. E eu dou conta, assim, né? Tremendo na base, igual eu tô tremendo nessa live. Será que eu dou conta? Porque era uma novidade em tudo para mim. O manuseio do aparelho eu sabia manusear, mas eu não sabia colocar parâmetros, eu não sabia, teoricamente, somente para pneu obstrutivo, o que mais poderia ser usado? É só esse aparelho que existe nas terapias de sono, eu não sabia quase que nada, eu estava na cega. Eu trabalhava com esse tipo de público, mas eu não sabia pouco. Então, eu precisava realmente me intensificar, assim, aumentar muito o meu conhecimento. E foi o meu start, assim, de forma 1000%, porque o curso me trouxe todos os parâmetros, tudo que os meus medos foram sanados no curso. E teve um momento do curso, todo mundo sabe, que eu pensei, teve um dia que eu falei, eu não consigo, eu não vou dar conta de fazer o que as meninas fazem, porque vocês são tão, desculpa a palavra, assim, foda, que a gente fica com medo de não ser tão foda também. Desculpa a palavra novamente. Eu achava assim que será que eu tinha essa capacidade de ter toda essa interpretação, de ter todo esse domínio, né? E no final, o que eu ia fazer com tudo isso que eu aprendi? Então, na hora que terminou o curso, eu realmente me senti segura em começar um novo negócio. Maravilha. Osana, então tu era da parte comercial, era isso? Fazia marketing Comercial, e venda dessas questões, mas não tinha esse embasamento de sono nem conhecimento. nenhum. Aí decidiu voltar para patrocínio, foi quando a gente apareceu na sua vida, e aí você fez o nosso curso, o de extensão, né? E se motivou, e o que foi que levou, assim, a procurar a área de sono? Já era a facilidade, porque já atuava comercialmente nessa área? O que me levou muito foi o exemplo do laboratório de sono de Araguari. Eu acho que foi nesse laboratório que me despertou para o sono. Sim, que Porque a brilhou os olhos. vivência, isso, a vivência. A vivência para o público, sabe? Mais do que pelo privado, mais do que pelo individualizado, da terapia individualizada. O meu foco em patrocínio é o público. Entendi. É prefeitura, é trabalho público, Ah, é né? Então, SUS, entendi.
Nós atuamos no privado, atendendo particulares e tudo, na região toda, mas o nosso foco é, quem sabe, ter um segundo laboratório aqui próximo, em patrocínio, igual de Araguari tem, Entende? né? Então, Maravilha. E quando acabou o curso, né, que você se sentiu segura, a princípio você se sentia insegura, como você mesmo comentou, daí a gente foi construindo essas jornadas juntas de conhecimento, de muito aprendizado, de muita cobrança também, né? E aí você foi se sentindo mais apta e habilitada a atuar. E quando foi que surgiu o insight para a abertura do novo negócio? Conta um pouquinho para a gente o que você faz hoje, né? E como foi que foi desbravar essa nova área de atuação, embora seja no sono também, mas agora como dona do próprio negócio. Então, quando terminou, eu comecei atendendo de porta em porta, né? Os médicos que me conheciam me indicavam, eu ia na residência, não tinha nada estruturado, uma sala de atendimento, nem nada. A Adriana também começou a fazer o curso na terceira turma. E a Adriana, ela é super ativa aqui em Patrocínio, uma fisioterapeuta que trabalha dentro do hospital. E eu vi a oportunidade de unir todo o conhecimento que a Adriana tem em relação à fisioterapia cardiorrespiratória com o conhecimento que eu já tinha adquirido e o que ela estava buscando, né, com o curso de extensão. E a gente tinha que unir forças, porque a minha cidade tem 90 mil habitantes. Eu sei que 30% a gente tem aí, calcula, que possa ter algum distúrbio do sono, relacionado ao distúrbio do sono. Então, são 30 mil. Eu sozinha não consigo atender 30 mil. Né? Se ele chegasse para mim agora, lógico que não. Mas unindo forças, isso seria muito interessante. Então, para que eu ter uma competição dentro da minha própria cidade, se a gente pode ser colegas, cúmplices e fazer um trabalho igual vocês fazem, você com a Vivian, a Liliane com a Flávia. Então, assim, discutir casos, sabe, unir forças, conhecimentos, para a gente ter uma mesma leitura e todos os médicos da cidade e da região interpretar que, olha, é lá na Inspirar, que não é a Janaína nem a Adriana, mas é lá na Inspirar que vocês têm que ir para vocês dar continuidade ao seu tratamento de sono. Então, foi aí que criou esse start. Então, foi, primeiramente, comecei de porta em porta, batendo nas portas dos médicos. Depois, juntei força com a Adriana, que já estava começando também, estava muito empenhada com a parte do sono. E uma das coisas muito importantes que a Adriana fala, buscar a nossa independência como fisioterapeuta, desmembrando dessas equipes de hospital e tudo mais. Então, pondo nossa cara, nossa características dentro da cidade. Olha, eu sou referência nisso, né? Então era importante para a gente. Nós duas queríamos isso, muito isso. E aí o curso deu todo esse embasamento para a gente. Não tinha condição da gente fazer isso sozinha, assim, por aléu. Tinha que ter essa formação. Entendi. Aí vocês duas se juntaram, né? As parcerias são super importantes, né? Igual um casamento, viu? Não, isso. Mas são, quando bem feitas e bem estabelecidas, assim, dão muito certo, né? Porque é isso mesmo que você falou, né? De somar esforços, né? Para um bem comum. Então, a gente divide as atividades, divide os problemas, divide os ganhos também. Então, essas parcerias são super interessantes, né? E essa sua fala que você disse de para que eu competir com alguém, né? Se eu posso somar esforços com ele. E a gente quer trazer exatamente essa visão para a fisioterapia do sono. Porque a fisioterapia em si, o geral, né, a gente tem muito essa competição de que eu tenho que tomar o espaço do outro, eu tenho que fazer, senão o outro vai fazer, né? Não é uma classe assim, pelo menos no meu ponto de vista, né, muito unida. E a gente busca mesmo de forma intencional, intencionalmente, mudar essa perspectiva na área do sono, onde a gente entende que o sol nasce para todo mundo, tem muito paciente aí para ser tratado, né? E que existe espaço para a gente crescer coletivamente, né? Como Tem, grupo. Isso, tem muitas ideias a pôr em prática, a gente não consegue tudo. Então, assim, um laboratório só para tratar o privado, você não consegue atender todo o público. Um laboratório público, ainda mais, aí você precisa somar cada vez mais forças, né? Você precisa acrescentar não somente a fisioterapia, mas como outras áreas, a fono, os próprios médicos, né? Você tem que fazer um trabalho de formiguinha, de ir em cada médico, explicar novamente para eles o que é essa nova tendência de tratar o sono realmente, não é tendência, mas essa postura de buscar a saúde do sono como uma saúde integrada, como todas as saúdes são.
Então, assim, a gente está buscando isso, integração de mais profissionais dentro da Inspirar, que é nossa, né, o nosso nome de clínica, porque a gente vê que não é somente a fisioterapia, o sono não é somente nós, né, mas assim, a gente tem que colher cada dia os frutos desse trabalho de formiguinha. Isso. E se a Jana de. Isso durou quanto tempo, Jana? Essa mudança para patrocínio, Ah, essa mudança de profissão? eu saí em 2023, era o curso já fiz o curso. Durante esse tempo eu fiquei brincando, entre aspas, de ser fisioterapeuta do sono, porque eu tinha muito medo, então eu fiquei muito escondida. Na hora que terminou, que eu me senti firme mesmo. Aliás, eu saí do curso com um CPAP debaixo do braço, porque né, no Foi. dia do curso eu ganhei um Ganhou CPAP. na Aí eu festa. falei, não tem condição, isso Deus está falando para mim, vai trabalhar com isso, porque é isso que você merece. E aí eu cheguei aqui em Patrocínio e falei, tá, eu tenho capacidade demais, eu tenho embasamento teórico, prático, e eu preciso colocar mais prática nisso, então eu vou correr atrás. E então, assim, do curso que terminou nós terminamos em setembro, outubro, né, por Foi, aí. foi. A Ah, segunda turma. em janeiro eu já estava tomando um café com a Adriana e montando a Inspirar. Em março a gente inaugurou a Inspirar na Semana do Sono, Mas março de 2025. 25. Isso. Então, nesse período, né, se a Janaína de agora pudesse dizer uma mensagem para a Janaína de 2, 3 anos atrás, com relação, né? Porque você saiu imagino que era CLT, né? De trabalhar ali numa empresa grande, super bem conceituada no mercado, uma empresa bastante benquista, né? Mas você saiu desse mercado comercial para montar o seu próprio negócio, né? Para empreender, o que não é fácil aqui no Brasil, é bastante desafiador, mas por outro lado também é muito gratificante. Né? E se a Janaína de agora pudesse mandar uma mensagem para a Janaína de 3, 4 anos atrás, que mensagem seria essa, Jana? Eu falo que bom que você esbarrou no corporativo, porque foi a oportunidade de conhecer uma coisa que você não tinha conhecimento, e que bom que o corporativo, né, também sair do corporativo, que doeu muito na época, mas sair do corporativo, largar a CLT, uma coisa, uma firmeza, né, de um valor que você sabe que vai cair todo mês, para a incógnita do dia e agora. Mas que bom que você teve a audácia de ter assim, de ter sem medo de montar a sua primeira clínica. Eu sempre fui muito medrosa. Sim, Eu sempre fui muito medrosa. E eu fui assim, na cara e a coragem, falei, nossa, o dia que abriu o CNPJ, eu assustei comigo. Falei, uai, eu tenho CNPJ, agora eu sou uma empresária. isso aí. Eu falei, puxa, eu sou uma empresária, né? Foi uma coisa que eu tive que vestir, sabe? Assim, de uma vez, em todos os aspectos. Postura, tudo muda. Sim, O que não muda é a sua essência e a sua formação. Mas o resto, tudo muda, porque você toma uma posse de uma coisa que Janaína do passado não tinha. entendi. E muito bom, né, essa experiência. A gente vê assim que é desafiador, né, mas que dá certo, né? E eu te pergunto, valeu a pena? Muito a pena. Valeu muito a pena. E valeu muito a pena estar com alguém nessa jornada. Sim, não Se está alguém puder, sozinha. e se você puder, busque auxílio com alguém, com um profissional correlato, um fono, alguém para te ajudar, ou mesmo um médico. Agora, se não tiver como, vai sozinha mesmo com a coragem. Isso. Né? Isso que daqui funciona, né? Quando a gente tem conhecimento, embasamento, segurança, né? O sucesso, eu digo assim, às vezes as pessoas querem a receita do sucesso, né? Ah, Rafael, hoje você atende muito paciente, tem uma receita financeira boa, né? Faz o seu horário, que a gente que tem os nossos próprios negócios, isso nos permite, né? Eu fazer o meu próprio horário, eu posso deixar as crianças na escola, posso buscar, posso atender tal dia, o dia cheio, enfim, a gente organiza a nossa agenda, né? E tem a questão financeira também, que funciona super bem, né? Mas eu nem lembro o que eu estava dizendo. Assim, as pessoas querem a receita do sucesso, né? E elas querem essa receita do sucesso em 3 passos, em 5 passos, um jogo rápido. Mas é uma construção, né? O sucesso ele vem como consequência de eu amar aquilo que eu faço, sem dúvida nenhuma,
de eu descobrir o meu propósito, de eu saber para que eu estou aqui nessa terra, se é para ajudar as pessoas, de eu ter conhecimento, de eu ter raciocínio clínico, embasamento, de as minhas decisões serem mediadas não porque fulano disse que é assim, mas porque eu estou interpretando, eu estou entendendo, e com base no conhecimento eu vou tomar tal decisão, né? Porque às vezes o sono vai muito além da apneia do sono, como você comentou, né? Existem outros distúrbios do sono, existe a apneia central aí que muitas vezes a gente fica descabelada, para Com certeza. corrigir, para ajustar. E conhecimento, com certeza, é a chave do sucesso, né? Esse sucesso ele vem como consequência. Podem ficar tranquilos que o Agora, sucesso vem como é, consequência. agora, o mais legal, isso eu falo assim, de coração, porque a gente acaba o curso e o curso não acaba com a gente, assim, né? Ele continua, porque o grupo, ele é muito coeso, ele é muito intenso. Então, o grupo de network, ele está sempre nos... Você nem precisa participar, mas você bate o olho, você ganha uma nova dica, você vê uma nova possibilidade, novos aparelhos, uma nova possibilidade de atendimento, uma visão diferente. Então, a gente acaba que eu tenho uma sociedade com a Adriana, mas eu tenho uma sociedade com umas 60, 70 pessoas no network. Eu nem sei quantas pessoas Ah, tem quase ali, mas é 200, uma vão chegar a 200. sociedade anônima ali que a gente sabe que é um grande grupo, que todo mundo está se somando, né? Isso aqui é o mais legal. Exatamente, a gente chama de uma comunidade, né? A Liga do Sono, então, a gangue do sono. É. Porque esse grupo de networking, ele fica durante o curso e depois ele é maximizado com as outras turmas, né? Então agora vão chegar mais 70 e poucos alunos nesse grupo que vocês estão. E é muito interessante as trocas, né? O grupo ferve ali. Não tô sabendo como acessa esse dispositivo. Alguém pode me ajudar com esse caso? E o mais legal é que as pessoas respondem, as pessoas interagem, porque é isso que você está falando, né? Uma comunidade. Ô, Jana, e para a gente encerrar aqui a sua participação, que foi ótima, eu quero te perguntar, assim, desses pacientes todos que você atende, né? Agora com a sua clínica Inspirar, o que é que você, qual história de vida que você pôde impactar, que mais te chamou a atenção, assim, que realmente marcou aí essa sua trajetória no início desse seu trabalho? Nossa, são tantas. Minha cidade é uma cidade cafeeira, né? A maior produtora de café do mundo. Eu falo isso mesmo, de coração, porque é mesmo, a maior exportadora de café daqui do Brasil. E eu trabalho com muitos cafeicultores. E é uma turma da pesada, muito difícil de você vencer as barreiras com essa turma, porque eles acordam cedo, não tem horário, eles, a mesma hora que está na fazenda, tá na cidade. Então, eu acho assim, ó, a turma dos cafeicultores sempre foi a turma que me deu mais dor de cabeça em relação à adaptação. Mas é a turma que, no momento que se sentem adaptados, porque tudo leva um tempo, é a turma que mais me traz retorno com outros profissionais, porque como eles são empresários do agro, eu acho assim que já não dorme naturalmente pelas N dificuldades que tem. Então, essa turminha do agro, ela, por mais que ela seja a mais difícil de adaptar, eles me dão um trabalho, eu falo que é montar numa mula, e sai, sabe, porque é difícil. Eu tenho que insistir, 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 às vezes mudar muito as ênfases, mas aí eu consigo. Quando eu consigo, é os que mais me trazem retorno. Às vezes nem é retorno de pessoas, mas é retorno de respostas. Eu não consigo viver sem. Ainda bem que você insistiu comigo. Eu não vivo, eu não consigo viver. Janaína, pelo amor de Deus, rompeu a máscara que eu preciso de uma para hoje, porque senão eu não consigo dormir. Amanhã eu tenho um negócio para resolver. Então, a turma do agro sempre é uma turma muito especial. E, lógico, tem uns do coração, tem umas pessoas que já passaram por cirurgia cardíaca e que necessitam, e que todo dia está com a gente. Eu tenho pacientes que eu lido com aparelho automático, tem aqueles que eu vou na casa quase todo dia me liga, não estou conseguindo ligar o aparelho, então a gente tem uma relação assim, quase que de família com essa turma que não está no telemonitoramento, porque existe a turma do não telemonitoramento, que eu falo que é até muito legal, porque o telemonitoramento ele ajuda muito a gente. Mas os aparelhos que não dão essa tecnologia te aproximam mais do seu paciente.
porque você convive mais dentro da casa dele. Então, esses, assim, eu sempre estão ganhando meu coração, porque além do pão de queijo, do café que eu tomo com eles todo dia, Adoro. né? Todo dia tem muitas histórias para contar e dividir. É, eu gosto também, viu? Eu tinha uma Né? paciente que eu ia atender e aí ela dizia: Não, minha filha, eu ia tomar um cafezinho. Quando eu chegava lá, tinha tudo que eu gostava: queijo Ah, de coalho, cuscuz, tapioca, aqui em São Paulo. Eu digo: Oh, maravilha, eu vou atender a senhora toda semana. é mais ou menos isso mesmo. Então, é Mas muito é isso que gostoso. fica, né? A relação ela fica muito próxima, né? Porque você está lidando com algo muito íntimo da pessoa, que é o sono, né? E eu vejo assim com os meus pacientes, a nossa relação fica muito próxima, é muito legal. Você interage com a família, sabe as histórias, sabe as alegrias, as tristezas, os desafios, Exato. e cria um vínculo mesmo, né? Eu gosto muito dessa Tem toda parte. aquela história de ganhar galinha, ganhar dúzia de ovos, tudo. Interior ainda tem mais, viu? Ah, eu adoro. Quer me É. pagar com ovo de capoeira, tô Ah, amando. eu, Ô, Jana, quero te agradecer a participação aqui. Obrigada por ter novamente aceitado o nosso convite. Quero desejar muito sucesso aí para inspirar, né? Como você falou, nós somos uma família mesmo, uma grande comunidade. Sucesso para você, para a Adriana. Tenho certeza que isso vai chegar como consequência aí da atuação de vocês e que vocês se tornem cada vez mais referência em patrocínio para que esse mercado possa crescer ainda mais e a gente possa levar o nome da fisioterapia do sono cada vez mais eu alto, viu? tô vendo aqui muitos amigos de Uberlândia. Um grande abraço para Uberlândia, porque Uberlândia fica bem próximo de patrocínio. Eu quero falar para vocês, e agora a fisioterapia inspirada tomou conta aqui, viu? Nós vai ter que fazer outro tipo de trabalho junto. Tá, joia. Obrigada, viu, Um Jana? abraço, um abraço. Abraço. Beijo. Agora, gente, foi muito bom, né? Um bate-papo com a Jana aqui. Deixa eu descobrir como é que eu chamo a Renata. A Renata Castro. Deixa eu chamar a Renata. A Renata vai entrar aqui para contar outro tipo de história. A Jana contou um pouquinho como foi sair do mercado de trabalho, né, do corporativo. E isso. Agora, oi, Renata, tudo bom? Olá, boa noite, pessoal. Boa, seja bem-vinda, viu? Obrigada. Tô aqui igual a Janaína, tremendo. Que conversa. Obrigada por ter aceitado. Diferente da Jana, Não. né? A Renata já atuava numa determinada área da fisioterapia, parou um pouquinho para ser mãe, né? Isso, Renata? E depois foi que o sono chegou na sua vida. E Então, conta pra gente aí um pouquinho como foi essa jornada de onde você atuava, o que você fazia, como foi fazer essa pausa, né? Que às vezes a gente que é mãe aí sabe que é necessária e importante, e como foi que a fisioterapia do sono chegou na sua vida. ótimo. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, viu, Rafa? Fiquei muito feliz. Então, minha formação acadêmica foi em Barbacena, depois eu vim aqui para Belo Horizonte, fiz uma especialização em fisioterapia respiratória na UFMG e depois reabilitação cardíaca nas ciências médicas. E aí eu já entrei num grande hospital aqui de Belo Horizonte, que na época nem tinha CTI, o fisioterapeuta atuava na sala de urgência e emergência. Acompanhei a construção do CTI, da maternidade desse hospital, trabalhei muitos anos lá. E aí eu tive 3 filhas, uma mais velha e posteriormente gêmeas. Então, quando eu tive as gêmeas, eu fiz uma pausa na carreira. Parei de trabalhar por um tempo. E aí, em 2014, conversando com alguns colegas fisioterapeutas, eu não fazia ideia que existia o fisioterapeuta do sono, né, atuando nessa área. Nunca tinha ouvido falar. E aí, uma colega que me comentou comigo, e aí eu fui fazer o primeiro Sonofir. Durante as palestras, eu descobri que essa seria a área assim, de maior interesse para que eu pudesse retornar à fisioterapia. Então, comecei a buscar, fazer infinitos cursos, congressos, participar de tudo que aparecia da área do sono. E aí, em 2020, veio a pandemia. Na pandemia surgiu uma oportunidade de voltar ao trabalho, que foi novamente na terapia intensiva. Com poucos meses,
eu fui agraciada de ser apresentada para a Flávia, que é minha musa, Inspiradora, musa inspiradora. inspiradora. E aí ela me falou de uma oportunidade na área do sono aqui em Belo Horizonte. Eu fiz uma entrevista para trabalhar na Vitalware, né, que é uma empresa também, como a Janaína comentou, né, bem consolidada. Eu já fui para a área de atuação do fisioterapeuta mesmo, né? Então, para trabalhar nas Vital Clinics. E eu não tinha, eu conhecia respirador, mas não tinha conhecimento do CPAP, das máscaras, então foi assim um grande desafio. E é uma empresa que valoriza muito o trabalho do fisioterapeuta. Então, ali, assim, eu agradeço infinitamente essa oportunidade, porque foi o que abriu portas para eu trabalhar nessa área, né? Então, ali eu tive, assim, uma experiência grande com o manejo dos equipamentos, conhecimento, né, da diversidade infinita de máscaras e o meu primeiro contato com o paciente do sono, né? Que eu tinha muito contato com o paciente hospitalar, que é totalmente diferente. E aí, 1 ano e meio depois que eu já estava na Vitalware, eu fui convidada para trabalhar na Trino, que é comandada pela Flávia e pela Liliane Mendes. E a grande alegria da minha vida é trabalhar na Trino. Ah, que bom. Ó, super feliz. É porque você não conheceu a Terco ainda, viu? Ih, rapaz, acho que vai ser difícil, hein? Mas é uma concorrente bem à altura. Ô, Renata, e quando você teve, né, são gêmeos, né, as meninas. Quanto tempo foi essa janela que você ficou sem trabalhar? Eu fiquei 5 anos. Sim, foi bastante tempo, né? Então saiu de um ambiente hospitalar, ficou 5 anos sem trabalhar, fora do mercado, e depois, quando foi se recolocar no mercado, que migrou para essa área de sono, né? E hoje na Trino, você faz o quê? Então, quando eu entrei na Trino, eu comecei trabalhando uma parte com a reabilitação cardiopulmonar e uma parte com sono. Mas eu sempre tive muito desejo de trabalhar mesmo com sono. Sim. E aí, hoje, eu trabalho quase 100% com os pacientes do sono, né? Em adaptação, então lá eu faço atendimento domiciliar ou no consultório. Então, hoje eu atendo... Migrou mais para a questão de sono e a reabilitação cardiopulmonar, uma outra pessoa veio e assumiu essa parte, né? Fez essa migração também, né? Então foram várias migrações ao longo da jornada profissional. E me diz uma coisa, dessa jornada toda, né? Porque não tem quem diga, né? Que você tem uma carinha super jovem aí, que tem essa jornada toda. Me diga aí quais foram os principais ou os maiores desafios, né? Quando você... Acho que um desafio grande é decidir parar para assumir a maternidade. Acho que esse é um desafio enorme. Mas depois, nessa recolocação, né? Quais foram os principais desafios que você enfrentou? Então, na minha recolocação, o grandíssimo desafio foi voltar em plena pandemia com 3 crianças pequenas. Eu precisava voltar a trabalhar até para conseguir para as pessoas me verem, né? E eu conseguir chegar nessa área do sono, que era o meu desejo. Então, foi voltar para dentro do hospital, né? No auge, foi em 2020, em março mesmo, eu entrei para a linha de frente. E logo em seguida veio um desafio grande, porque você ali na linha de frente apareceu a oportunidade na Vitalware e na entrevista foi falado, né, Renata? Você vai ter que largar o hospital, porque a minha ideia era ficar nos dois. Largar o hospital, porque nossos pacientes, né, você convive com Covid. Então foi um grande desafio ter coragem de sair e encarar mesmo, ficar só no sono, né? E esses foram 2 desafios assim importantes. E depois, quando a Flávia me chamou, saí da Vitalware, que era essa questão que a Janaína estava comentando, né? Que eu tinha carteira assinada, aqueles benefícios. E aí
sair para trabalhar com essas duas gigantes, né? Que é Liliana e Flávia. Esse foi o maior desafio de todos da minha vida. E valeu a pena? Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para a Jana. Se a Renata de hoje olhasse para essa Renata lá de, sei lá, 7 anos atrás, né, que estava ali no CTI, que estava trabalhando no hospital, o que é que ela diria para essa Renata? Eu diria, a escolha foi assertiva, foi certa. Repetiria tudo de novo. Entendi. E o que é que a fisioterapia do sono já te proporcionou? O que é que você acha assim que a fisioterapia do sono atualmente, né, ser fisioterapeuta do sono, atuar numa clínica, o que é que ela te proporciona hoje em dia? Então, a grande alegria que eu vejo de trabalhar com sono é ver os resultados mesmo, né? Porque a gente tem um retorno não só do paciente, mas da família, e quando eu digo assim, a família próxima, até dos amigos dos pacientes, né? Então, assim, eu acho que é uma área que proporciona essa vivência. A gente consegue visualizar e os pacientes mostram o resultado desse trabalho todo, né? Porque não é fácil, mas é muito gratificante quando a gente consegue ver que deu certo, né? E os desafios dos casos mais complexos, né? Que você perde noites de sono, Que mas que são traz, cada vez mais frequentes, digam-se de passagem, né, nossa atualmente. senhora, cada vez mais frequentes, mas que nos trazem assim uma gratificação muito grande quando tudo é solucionado. E estando já na Trino, eu participei da primeira turma do curso de extensão de capacitação, né, em fisioterapeutas do sono. E ali no curso, virou uma chave, assim. Eu fui entender, como a Janaína falou, eu não sabia nada. Depois de tanta trajetória, é impressionante o quanto o conteúdo do curso, a maneira linear como o curso é dado, desde a anatomia até casos simples, né, de tratamento com CPAP, de nível, e os casos mais complexos, como isso me deu mais segurança para atuar, principalmente nos casos mais difíceis. E até hoje, acho que eternamente, eu vou voltar ao conteúdo que foi dado constantemente, todo mundo lá da Trino, né? A gente vira e mexe, a gente pergunta para uma colega, outra, você tem aquela parte? E dali a gente consegue tirar resolução de vários casos muito complicados. Sim, porque a gente não sabe de tudo, né? A gente está em constante aprendizado. Aqui a gente também Nossa. tem isso. Como a Renata trabalha com Flávia e Liliane, eu trabalho com Vivian e Jeane, né? E às vezes eu estou tendo um caso complicado também, que você que está dentro daquele caso já não vê mais saída, e eu mando para as meninas, a gente faz uma chamada de vídeo, ou eu mando no WhatsApp, ou a gente se encontra lá pessoalmente, eu digo, gente, vamos me ajudar aqui, né? E o oposto também é verdade, né? Muitas vezes a Jeane chega, Vivian também pergunta, né? Para a gente tirar dúvida, né? Isso que é o bacana, né? Você poder mostrar que para o seu colega, né, que você tá ali de igual para igual, você também não sabe tudo, que às vezes você precisa de uma opinião de um terceiro ali, né? Para te dar um norte ou para te fazer enxergar aquilo que parecia tão óbvio e você não estava vendo, né? E a gente não tem medo de expor. Eu particularmente não tenho medo de expor essa fragilidade, né? De assim, eu não sei disso, eu vou perguntar aqui. Porque pode ser que as meninas estejam vendo algo que eu não estou vendo. E o importante é agregar a resolução do caso para o paciente, né? A gente trazer melhorias para esse paciente. E isso não me torna menos inteligente ou menos bem-sucedida naquilo que eu estou fazendo, né? Então, acho que isso no sono é bastante legal, assim. A gente consegue trocar com muita facilidade, né? Então, isso é muito bom. Essa troca é que ajuda a gente a solucionar mesmo tudo, né? Às vezes é uma coisa simples que a gente não pensa e o colega vem e comenta e fala, gente. Renata, tu comentou no início, né? Eu trabalhava numa UTI, no CTI, né? E
Assim, como é que nunca ouviu falar sobre sono, né? Como é que nunca ouviu falar sobre sono, sendo que é uma relação tão próxima entre sono e problemas cardiovasculares, né? E a É, gente precisa cada vez mais difundir esse conhecimento mesmo, né? com certeza. É porque pensando, né, naquele período em que eu trabalhei em UTI, no dia que ela comentou comigo, eu falei, como assim? E aí eu fiquei impressionada mesmo depois de. E aí hoje a gente vê que esse conhecimento já está mais disseminado, né? A gente vê lá na Trino tem a turma que está formando agora, lá na UFMG, eles já têm um conhecimento muito mais abrangente a respeito dessa área, né? Acho que as coisas estão melhorando. É, mas como reabilitar um coração que não dorme, né? É, Alguém pode me responder como é que a gente reabilita esse coração que não dorme? não tem jeito, né? Não tem, tem que investigar sono, né? Então, E aí, como a Janaína falou, o grupo eu acho que ajuda demais, eu acho que o pessoal é muito colaborativo, né? Vira e mexe, a gente vê uma coisinha. Hoje eu atendi um paciente que viaja muito, a Vivian colocou ontem a mochila, que, que acomoda o CPAP, ele ficou apaixonado, já está procurando. o nosso grupo de networking, essa troca é muito bacana, né? E a torcida um pelos outros também é muito legal, assim, quando um coloca alguma coisa. Vai ter prova de certificação agora em fisioterapia do sono, para quem não está sabendo, o edital vai ser publicado este mês ainda pela Associação Academia Brasileira de Sono, né? E mandaram no grupo ontem, né? Assim, ó, gente, vai abrir o edital, fiquem atentos. Então, assim, o pessoal não guarda a informação só para ele, né? Eles divulgam É, também. E isso é bem é, bacana. muito, muito. Renata, quero te agradecer a tua participação, o convite que você aceitou de compartilhar aqui um pouquinho da sua trajetória, da sua história profissional e pessoal também. Desejo muito sucesso aí para você na Trino, né? E com a família, com as meninas também, e que cada vez mais você possa crescer na fisioterapia do sono e que a fisioterapia do sono possa também te proporcionar aí novos ares e novas experiências, viu? Ah, muito obrigada. Espero aposentar lá na Trina. Beijo, obrigada, viu? Obrigada, Rafa. Gente, e para finalizar agora, eu vou convidar a Luana. Ela é a mais novinha de nós, eu imagino, porque ela é uma recém-formada e ela, acho que vai entrar aqui, que eu já chamei. Isso, Luana Alves, está entrando aqui. Tudo bom, Luana? Boa noite, gente. Boa noite. E a Luana é recém-formada, formou no ano de 2023. 24, ano passado. Só deu mineira aqui hoje, eu já quero adiantar. O pessoal estava comentando aqui no chat e só deu mineira mesmo. E aí, então a gente tem que espalhar melhor isso pelo Brasil, viu? E Luana formou em 2024 e já ingressou na formação conosco da fisioterapia do sono. Conta pra gente um pouquinho como foi essa escolha de fazer e esse ingresso aí na fisioterapia do sono. Isso. Primeiramente, gostaria de agradecer, né, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Eu me formei o ano passado, em julho de 2024. Então, esse mês agora eu fiz um ano de formada, né, fisioterapeuta. E aí eu lembro que na época, assim que eu formei, abriu a inscrição pro curso. E aí eu pensei assim, muito legal, mas não é para mim. Porque eu achei que, assim, eu não tinha experiência na área, então eu pensei que o curso não iria, né, eu não conseguiria participar dele. E aí passou-se mais ou menos um mês, a Stephanie entrou em contato comigo, explicando como que era o curso. E aí eu falei assim com ela, Stephanie, eu não tenho nenhuma experiência na área. Você acha que eu dou conta de participar? Você acha que eu vou conseguir acompanhar, né? Porque eu achava que o curso era para quem já estava na área. Mas aí ela me passou segurança, falou que não, explicou como é que funcionava o curso. Aí eu falei, não, então vamos lá. Eu tava com medo, mas fui com medo mesmo. E aí eu já tinha interesse na área do sono por conta da Lili, que ela foi minha professora lá na UFMG. Eu participava do projeto Respirar, que era para pacientes com doenças respiratórias. E aí nas discussões ela sempre abordava sobre o sono.
Então, assim, ela sempre trazia o sono como uma questão a ser discutida. E eu lembro que meu pai, ele tinha todos os sinais da apneia do sono. E aí, através das conversas com a Lili, eu falei, pai, busca o tratamento, busca o diagnóstico. E ele realmente tem apneia do sono e começou a tratar. E eu vi em casa mesmo os benefícios do tratamento, né? Sim. E a partir disso, eu entrei no curso e assim, o curso ele é muito bem organizado para que, independente do seu nível de conhecimento, você consiga acompanhar. Então, assim, a gente vai começando pela arquitetura do sono, fisiopatologia, tudo bem do básico mesmo, fazendo com que a gente consiga entender mesmo sobre o início do sono, independente do seu nível de conhecimento, foi possível acompanhar, sabe? As informações. Que bom, maravilha. A Luana é super desenrolada. Recentemente a gente teve aí a apresentação de casos clínicos e seminários, que é a parte finalzinha do nosso curso, né? Ao vivo, um sábado aí de imersão, onde a gente fica 8 horas em contato para apresentação. E a Luana foi super desenrolada, as meninas aí da Lili, da UFMG, a Laura também, né? Explicando além do sono, né? Explicando espirometria e as meninas são bem desenroladas. Aí me diz uma coisa, Luana, nessa jornada, né? Eu não sei se você acabou o curso e fez só o curso de extensão ou estava fazendo outra coisa também? Assim que eu formei, na verdade, eu já fazia estágio na área de saúde do idoso, então assim que eu formei, eu já continuei na área de geriatria, né? Só que aí no final do ano eu fiz o ENARE, que é uma prova de residência para fazer especialização, e aí em março desse ano eu comecei a residência na área de saúde do idoso, no Hospital das Clínicas. Então, nessa fase final do curso, eu estava estou na residência e conciliando com o sono, né? Com o curso do sono. Então, foi assim, uma tarefa difícil, né? Eu tive que conciliar duas demandas que, assim, exigem bastante, tanto a residência como o curso. Entendi. Mas a ideia, então, é fazer a residência em saúde do idoso e agregar o sono nessa saúde do idoso, é isso? Isso, só que assim, eu acho que ao longo do curso, né, do sono, eu acabei tendendo mais para a área do sono, né? Então, assim, eu espero que durante esse período da residência eu aproveite para me aprofundar mais na área do sono, para que assim que eu concluir a residência eu consiga entrar de forma mais intensa na área do sono, sabe? Mas olha, você pode fazer as duas coisas Sim, concomitantes, porque a gente sabe que os distúrbios do sono aumentam muito na população sim. idosa, né? A apneia obstrutiva do sono aumenta, a insônia também aumenta. Então, assim, acho que tem um potencial enorme aí para você atuar nessas duas vertentes, né? Tanto na saúde do idoso quanto investigando. Porque é a mesma coisa que eu falei para a Renata, né? Como reabilitar um coração que não dorme. E como tratar um idoso, né? Fazer fisioterapia, seja respiratória, motora, neurológica, num idoso que não descansa, que não dorme, né? Como é que esse idoso vai ganhar massa magra, que ele perde muito, se ele não descansa, né? Então, assim, tem tudo para agregar e dar certo, né? Então, parabéns pelas duas áreas de atuação. Acho que tem tudo aí, tem uma perspectiva para crescimento, né? E quais são agora as perspectivas para o futuro, né? Depois que acabar a residência, né? Que eu estou entendendo que vai acabar agora no meio do ano, é isso? Ainda tem um ano e meio à frente. Não tem Bastante, tempo. Ah, tá. bastante. Então a ideia agora é fazer o quê? Só acabar a residência ou tu já quer começar atendendo na parte de sono? Me conta um pouquinho. A carga horária da residência é bem puxada, que é 60 horas semanais. Então, assim, a gente se dedica 12 horas do dia para residência, sabe? Então, é uma carga horária muito puxada, mas, assim, eu espero tentar conciliar isso. Então, já começar atuando de forma mais leve, assim, na área do sono, para que eu consiga, pegando essa prática, né? Porque ao longo desse período eu já quero ter essa prática, mas eu acho que eu só vou conseguir entrar de forma mais intensa depois da residência. Mas eu quero aos poucos, sim, já ir entrando na área do sono, mesmo durante a residência. Maravilha. E nessa área do sono, Luana, o que foi o que mais te encantou, assim? O que é que mais te fez os olhinhos brilharem, né? Quando você começou a conhecer um pouquinho mais sobre essa nova perspectiva de atuação do fisioterapeuta? Eu acho que as relações, né, dos distúrbios do sono, com a dor, com as doenças cardiovasculares, então, assim,
principalmente no público idoso, é muito recorrente essas associações, né, de dor e distúrbios respiratórios do sono. Então, quando a gente trata ali só aquela dor, só aquela condição cardíaca e não olha para o sono, esse tratamento ele acaba sendo ineficaz, né? Porque a gente precisa olhar de forma integral para esse paciente. Então, acredito que tendo esse olhar para o sono agora, eu sinto que eu posso entregar um resultado mais completo para o meu paciente, sabe? Então, acho que foi um divisor, assim, importante. Maravilha, isso mesmo, né? A gente pode potencializar aquilo que a gente já faz, né? Que às vezes o resultado que você espera vai demorar muito para chegar. E quando você agrega essa questão de dormir bem, de ter qualidade do sono, de tratar os distúrbios, né? Esse resultado ele vem muito mais rápido, né? Se torna mais, acho que palpável, até para o paciente também perceber, né? Então, muito obrigada. Para quem é recém-formado e está aqui nessa live hoje nos assistindo, qual é a mensagem que você queria deixar, que você gostaria de deixar? Eu acredito, assim, que no início vai dar o medo mesmo de começar, né? Assim, a gente acabou de formar terapeuta e já vai entrando numa nova área, né? Muito nova. Então, assim, dá um medo mesmo, mas, assim, eu acho que é um momento, assim, muito importante da gente já começar na área do sono. Acredito que a gente tem que ter um facilitador por já estar saindo ali da graduação, então a gente já está tendo um contato maior com artigo, com apresentação. Então, assim, eu acho que a gente tem esse facilitador também, né? Então, acho que eu super recomendo. O curso ele é muito bem organizado para que a gente consiga acompanhar, né? Então, a forma como ele é organizado facilita isso. Então, super recomendo. Ô, Luana, e você sempre estava nos pódios, não era? A gente tem aí uns pódios durante o curso e acho que você sempre estava presente ali Eu e nos Laura. nossos pódios. E a Lili fica super orgulhosa, viu? Ó, quero te agradecer a participação aqui, você compartilhar a sua experiência, a sua vivência, né? Desejo já bastante sucesso aí. Acho que esse plus aí, idoso e sono, tem tudo para dar certo. Você é bastante competente, apesar de muito nova. A gente já percebe assim que é uma pessoa que tem uma assimilação muito fácil dos conteúdos e que é muito esforçada. Então, parabéns aí pela sua trajetória que está começando, mas que eu tenho certeza que vai decolar e é só coisas boas daqui para frente, viu? Muito obrigada, Rafa, pelas palavras, pela oportunidade. Beijo, Muito obrigada obrigada. mesmo. Pessoal, então era isso. A nossa ideia aqui hoje era trazer a vivência, né, de histórias reais de pessoas que conheceram o sono em momentos diferentes de suas vidas, né, com trajetórias diferentes, idades diferentes, mas que a partir do momento que conheceram essa nova perspectiva de atuação do fisioterapeuta, puderam mudar suas carreiras, puderam agregar o sono em suas trajetórias, puderam ter novas perspectivas, né? E eu acho que essa nova área de atuação, ela nos fornece isso mesmo, né? Porque além de ser uma área super nova, é muita gente que tem distúrbio do sono e a gente não se cansa de falar isso, né? A prevalência é muito alta dos distúrbios, tanto comportamentais quanto respiratórios. Então, é uma área que tem perspectiva de crescimento, que o mercado não está saturado. É uma área que te permite brincar em diversas áreas de atuação, né? Desde pesquisa, clínica, ensino, montar negócio, empreender. Então, tem essas novas perspectivas também que a fisioterapia do sono nos proporciona. Quem já atua aqui na fisioterapia do sono e que era de outra área, conta aqui para mim no chat como foi essa transição e o que você hoje diria para fisioterapeuta que está lá atrás quando era em outra área de atuação. Então, diz para mim aqui no chat rapidinho para eu ler aqui os comentários de vocês. Quero agradecer vocês ficarem conosco aqui durante essa 1 horinha. Se você tem mais interesse em conhecer o nosso curso de extensão, saber como ele funciona, qual a carga horária, como são as aulas são online. Depois nós temos aulas ao vivo, tira dúvidas a cada 15 dias. Nós temos também um encontro presencial, um único encontro presencial em Belo Horizonte para colocar a mão na massa. Então, se vocês tiverem mais interesse em conhecer, digita aqui a palavra aplicação
e o nosso time vai fazer contato com você para que você possa esclarecer todas as suas dúvidas. É importante que vocês saibam que é uma turma única no ano. Então, as inscrições abrem agora e elas vão se encerrar agora em julho e elas só vão abrir novamente na turma 5, né? Então, nós já formamos, essa vai ser a nossa quarta turma, nós já formamos aproximadamente 200 fisioterapeutas do sono, né, que estão capacitados para atuar. E é importante que a gente esteja atuando de forma legal, dentro daquilo que o COFITO preconiza, para que a gente não tenha problemas ou dores de cabeça. Então, se você quer saber mais informações, coloca a palavra aplicação. A Cristina já colocou, a Cristina já está inscrita na turma 4 e colocou aqui, estou ansiosa para começar o curso. A Aline colocou que diria para a Aline lá do passado, não tenha medo. Essa área de atuação é incrível, e é incrível mesmo, Aline, a gente se apaixona. A Aline está lá no norte do país. A Fabiana Rezende, que foi dessa turma 3 agora, disse, super recomendo, é uma troca de experiências incrível. Apoio incondicional. Obrigada, Fabiana. Rafa, Lili e Flávia. O Físio Léo aqui colocou, minha amiga Renata Castro migrou para essa área e está voando alto, um mercado e tanto. É verdade, é um mercado que está super aberto, não é saturado, tem oportunidade para todo mundo e a gente fala muito sobre essa questão de comunidade, de espaço para todo mundo, de se ajudar, porque eu acho que é isso que faz o diferencial do fisioterapeuta do sono, né? Então, eu quero agradecer a vocês. Se quiserem mais informações, coloca a palavra aplicação. Raniel aí, que é da nossa turma 3, está entrando aqui agora. E conta pra gente, Raniel, se conhecer a fisioterapia do sono, ganhar mais conhecimento, se agregou aí na sua prática clínica, né? Então, eu quero agradecer a vocês. Fiquem atentos às inscrições, elas estão para agora em julho, elas se encerram e não percam essa oportunidade. O Raniel está colocando aqui que faria de novo. Ele foi meu ajudante na aula ao vivo e arrasou lá em Belo Horizonte. A Cris colocou aqui, eu já estou atuando na área, mas ainda engateando. Acredito que o curso será um divisor de águas. Acredito também, Cristina, vai trazer bastante embasamento teórico. O início é bastante denso o conteúdo, mas à medida que vocês vão conhecendo, é uma jornada que vai sendo construída, né? Então, ele vai trazer bastante embasamento e segurança. O Raniel colocou, já conheci, só somou mais ainda na prática clínica, super faturando. Que bom, ficamos felizes com isso, viu? Então, gente, boa noite, bom descanso. Toda terça-feira nós temos live aqui e nos acompanhem, compartilham e curtam aí para fazer com que a fisioterapia do sono seja cada vez mais conhecida.